Em uma das viradas mais inesperadas da história da Libertadores, eu não queria nem um pouco estar na pele do Bressan nesse momento. Olá telespectadores, aqui quem vos fala é o Lucas Carneiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangue da Bola. E dessa vez, galera, eu vou fazer a análise do jogo de ontem entre Grêmio e River Plate, em que o River acabou se classificando para a final numa virada que ninguém esperava, eu tenho certeza que ninguém esperava. Nem eu acho os torcedores do River esperavam, mas a virada acabou acontecendo e vou analisar essa virada, mas antes eu gostaria de pedir para você deixar já o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar vídeo novo você é notificado. Aqui nesse canal eu posto vídeo todos os dias, com exceção do final de semana, e eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Tem top 10, top 5, análise dos jogos, vlogs diários sobre tudo que acontece no mundo do futebol. Então se você gosta de futebol, tenho certeza que você vai gostar muito. Já se inscreve e eu gostaria de explicar porque que ontem não teve vídeo. Ontem eu fiquei sem sinal na internet durante quase todo o dia. E de noite eu tinha compromisso, então não deu pra mim fazer o vídeo ontem. Mas a rotina do canal já volta ao normal hoje. E não se preocupe que vai continuar tendo vídeo ao longo dessa semana. Vamos primeiramente aos gols da partida. Depois de um escanteio mal cobrado, a bola sobrou pro Leonardo Gomes. Leonardo Gomes chutou, a bola desviou no Lucas Prato e matou o goleiro Armani. 1 a 0 pro Grêmio, isso no primeiro tempo. Mas aos 82 minutos de jogo, o Rafael Santos Borré fez o gol de cabeça na cobrança de falta do jogador do River. Ele cruzou a bola para a área e o Borré estava lá na área pronto para cabecear para o fundo das redes. E aí o River empatou o jogo e foi tentar buscar esse resultado. A virada aconteceu aos 90 minutos mais acréscimos, onde o Bressan fez um pênalti que primeiramente o árbitro não viu e nem os jogadores, porém depois o VAR chamou o árbitro e o árbitro foi conferir e deu o pênalti a favor do River Plate. E ainda por cima expulsou o Bressan, que já tinha amarelo, lembrando que o Bressan entrou no segundo tempo e foi expulso. Já tinha tomado um amarelo no lance bobo e aí com esse pênalti foi expulso de fato, né? Tomou um segundo amarelo. E aí na cobrança de pênalti, Pity Martinez, o craque do River, cobrou muito bem o pênalti, bateu no ângulo e virou o jogo para o River Plate. Com esse resultado, o River Plate conseguiu a vaga para a final da Libertadores. Agora, para começar a análise, vamos começar analisando o primeiro tempo do jogo entre River Plate e Grêmio. O primeiro tempo que houve total domínio do River Plate, os argentinos mostraram superioridade e aproveitaram falhas na marcação do Grêmio. A marcação do Grêmio estava muito espaçada, eles não estavam tão compactos como deveriam, e o River foi aproveitando para dominar o jogo, tanto na posse de bola quanto em ataques. O River participou de praticamente todo o primeiro tempo na área do Grêmio. Porém, o Grêmio teve sorte porque o Jeromel e o Paulo Miranda estavam num dia inspirado. Uma atuação fantástica de Paulo Miranda e uma ótima atuação de Jeromel garantiram com que o Grêmio conseguisse se segurar no primeiro tempo. E por incrível que pareça, apesar da pressão do River, quem fez o gol foi o Grêmio, com o Leonardo Gomes, e o Grêmio saiu na vantagem no primeiro tempo. Vale destacar alguns pontos, como o ataque do Grêmio estava muito mal, devido ao fato de ter só o Jael enfiado lá na frente, e o Jael, todo mundo sabe que é um jogador que não é bom no drible, não é bom na jogada individual. Ele é um centroavante pivô que precisa de alguém para fazer a tabela. E esse alguém era o Alisson, porém o Alisson também não é um jogador de jogada individual. Então eles não conseguiam nada muito além do que trocar passes ali e perder a bola depois. O Cícero até joga bem de meio armador, mas não é a característica principal dele. Então ele não conseguiu efetuar todo o serviço que ele gostaria de efetuar. E devido à pouca velocidade no ataque do Grêmio, o Grêmio ficou sem alternativa nenhuma. Por isso acabou tendo só que se defender a maioria do primeiro tempo. Até porque um time que joga defensivo, ele normalmente almeja jogar no contra-ataque. Mas quando não tem velocidade no ataque, o contra-ataque praticamente não existe. Para um time jogar no contra-ataque, ele tem que ter no mínimo 2 jogadores de velocidade na frente. E o Grêmio só tinha um, que era o Alisson, que ainda por cima não é bom na jogada individual. Só tem muita velocidade e tem um bom chute de fora da área.
mas além disso não é muita coisa. Mas no geral o Grêmio jogou muito abaixo do esperado no primeiro tempo e o River dominou o primeiro tempo, com destaque para jogadores como o Fernandes e também o Quinteiro, que foram dois jogadores escalados para armar as jogadas do River, que foi num 4-4-2, um sistema tradicional, né? Muito tradicional no mundo do futebol e que não é tão usado atualmente, porém o técnico Marcelo Gallardo optou por jogar um 4-4-2, né? 4-4-2 que funcionou bem, porém o River não conseguiu fazer o gol apesar de muita pressão. Destaques para os jogadores também, Lucas Prato e Palacios, que é um volante que chuta muito bem de fora da área e demonstrou isso em duas grandes oportunidades que ele teve, dois grandes chutes perigosíssimos que o Palacios deu e quase que ele faz o gol em um deles, principalmente no segundo que ele bate, a bola ia na gaveta, porém a bola acabou não entrando e aí o Grêmio se safou dessa, né, que poderia ser o gol do River ali, ia complicar muito para o Grêmio porque era um jogo inteiro pela frente ainda. O Lucas Prato, eu dei destaque para ele porque brigou muito na zaga do Grêmio, deu muito trabalho para os defensores que estavam num dia inspirado, e se não tivessem num dia inspirado, o Lucas Prato poderia fazer um estrago ainda maior. O Lucas Prato jogou muito bem, apesar de ter a bola desviada nele, né, no gol do Leonardo Gomes. Tirando isso, para mim ele jogou muito bem. Já a zaga do River se mostra muitas vezes desorganizada, zaga formada principalmente por Maidana e Pinola. Os dois demonstraram insegurança nas bolas que tiveram para afastar e tiveram sorte que o Grêmio não jogou muito bem no primeiro tempo e não jogou muita bola na área, porque a bola aérea defensiva do River Plate é muito fraca. Nesse primeiro tempo ficou bem claro que o Grêmio é um time que precisa muito do Luan para estar flutuando ali entre os atacantes e organizando o jogo, armando as jogadas. É um jogador que, apesar de receber muitas críticas, até mesmo da minha parte, é um jogador que, apesar de muitas vezes ser meio preguiçoso em campo, é um jogador importantíssimo porque ele arma muito bem as jogadas e ele faz a função excelente de flutuador, né? É um jogador que tem uma posição um pouco mais livre, que ele simplesmente fica flutuando ali entre os atacantes e organizando as jogadas. O Luan faz muito bem isso porque, além de ter um excelente drible, tem uma boa visão de jogo e tem uma finalização boa, tem um contra um muito bom e ele acaba muitas vezes fazendo gols ou dando assistências. Então é um jogador importantíssimo que, sem dúvida nenhuma, fez muita falta no Grêmio hoje. Assim como o Everton no primeiro tempo fez falta pro Grêmio, porque é um jogador de velocidade. Mas isso já vamos falar. O que vem ao caso é que o primeiro tempo terminou 1-0 para o Grêmio e o resultado não condizeu-se com o que aconteceu na partida. O River jogou muito melhor, mas mesmo assim terminou perdendo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio voltou bem melhor que o River Plate. O Grêmio se organizou devido à entrada do Everton. O Everton deu muita dinâmica e velocidade ao ataque do Grêmio, que era tudo o que se esperava dele. Com a entrada dele, o Grêmio ganhou um contra-ataque muito rápido e ganhou finalmente a alternativa do contra-ataque, porque no primeiro tempo o Grêmio não tinha essa alternativa devido à lentidão dos seus atacantes. Mas com Everton e Alisson pelas pontas, o contra-ataque do Grêmio melhorou muito e poderia ter dado muito certo numa bola enfiada pelo Cícero para o Everton. Ele ficou cara a cara com o goleiro e conseguiu perder o gol. E sim, nesse lance foi mais demérito do Everton do que mérito propriamente do goleiro Armani, porque o Everton ele tinha várias opções, como chutar no canto, driblar o goleiro, dar de cavadinha, e ele simplesmente deu um chute no meio do gol de bico e o Armani estava ali já no meio do gol. Ele simplesmente se atirou e a bola bateu nele. O River Plate se viu no desespero de atacar a todo instante, e com isso a zaga muitas vezes ficou exposta. É uma zaga que já não é bem organizada, e aí ficou mais desorganizada ainda, com esse desespero em fazer o gol. Porém, esse desespero acabou dando certo, porque o Grêmio não conseguiu aproveitar a chance de jogo que teve com o Everton, e aí, como consequência, o River, numa bola parada, achou um gol que ninguém esperava que o River faria, até porque a bola aérea não é um dos pontos mais fortes do River e é um dos pontos fortes do Grêmio, então ninguém esperava que o Grêmio ia vacilar tanto nessa jogada, e aí num lance até mesmo polêmico, porque a bola resvalou na mão do Santos Borré antes de entrar, mas mesmo assim o juiz deu o gol, validou o gol, e aí eu não vou discutir muito sobre isso, se foi ou não um lance regular ou irregular. Eu posso dizer a informação para vocês que o juiz deu o gol e aí o River empatou o jogo. E esse empate era tudo que o River Plate queria, porque aí no finzinho o River só precisava pressionar e precisava só de mais um gol.
mais um gol que fizesse, o River já estaria classificado se terminasse o jogo assim. E o que o Grêmio mais temia acabou acontecendo. O Bressan, que tinha entrado no lugar do Paulo Miranda saiu lesionado, infelizmente, pro Grêmio, porque o Paulo Miranda estava numa ótima noite, fazendo um grande jogo. Saiu lesionado, o Bressan entrou. Muitos torcedores do Grêmio temiam que ele entrasse, porque já falava, o Bressan não é seguro, o Bressan vai fazer algo de errado nesse jogo, não vai dar certo. Até mesmo o Renato acabou vindo e botando o Paulo Miranda, mas como não tinha opção, o Bressan entrou. Com o Bressan em campo, ele tomou um amarelo já num dos primeiros lances que teve, um lance bobo na área de agarramento ali, com os jogadores da zaga do River, que são o Maidana e o Pínola, e aí o Bressan já tinha tomado um amarelo. E aí, num chute, a bola desviou na mão do Bressan e foi pra fora, só que foi um desvio tão sutil que nem os jogadores do River perceberam que a bola tinha desviado na mão do Bressan. Tanto que o próprio Scocco, que foi o que deu esse chute, foi correndo cobrar o escanteio e pediu o desvio, né? Dizendo que foi escanteio, mas nem o Scocco que chutou viu que a bola bateu na mão do Bressan. Porém, se ninguém vê, se os jogadores não vê, se o juiz não vê, o VAR vê. E foi o que aconteceu, o VAR viu, o juiz foi lá, confirmou o pênalti e expulsou o Bressan. Com isso, além da possibilidade do River fazer o gol ser maior ainda, o Bressan ainda foi expulso e o Grêmio ficou com um a menos, o que deixou as esperanças dos torcedores do Grêmio abaladas. E se abalaram mais ainda quando o Pity Martinez converteu o pênalti, bateu muito bem no ângulo, e aí o River virou um jogo que parecia inevirável, entre aspas, né? Porque eu sei que não existe essa palavra. Mas um jogo que ninguém imaginava que o River ia virar, depois principalmente do Grêmio ter feito aquele gol. E o River acabou virando, e ainda nos últimos lances, né? No finalzinho do jogo, ali entre os 82 minutos e os 90 mais acréscimos, o River conseguiu a virada e garantiu a vaga, né, do River na final da Libertadores da América. Porém, o Grêmio ainda vai recorrer ao Ministério ali da Conmebol devido ao fato do Marcelo Gallardo, técnico do River, ter conversado durante o jogo todo com o assistente técnico do River Plate pelo rádio, o rádio de comunicação, que não era permitido porque o Marcelo Gallardo tinha sido suspenso, e além dele fazer isso, ainda entrou no vestiário do River no segundo tempo, final do primeiro tempo, né? O Marcelo Gallardo entrou no vestiário do River para dar informações, dicas, sei lá o que ele foi fazer, mas isso não é permitido pela Conmebol, e o Grêmio foi recorrer com a possibilidade de tirar a vitória do River e avançar para a final. Mas, na minha opinião, acho muito difícil. Eu acredito mais que quem vai ser punido vai ser só o Marcelo Gallardo. Eu acredito que o River não vai ser punido, mas tudo pode acontecer. Vai que a Conmebol dê uma louca e decida favorecer um time brasileiro, né? Vai saber. Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você sempre ficar por dentro dos vídeos novos. Deixa sua opinião aí nos comentários. O que você acha que vai acontecer, se o Grêmio vai conseguir recorrer, vai conseguir ganhar essa final, essa semifinal no tapetão, digamos, né? Deixa sua opinião aí, porque opinião é livre. Qualquer um pode dar a opinião que quiser. Eu vou respeitar todas. E eu gostaria que vocês conferissem também as minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu estou sempre postando tudo que eu vou postar no canal e você vai ficar por dentro de tudo. Então, no mais é isso, galera. Acesse a Central das Transferências, que é a página parceira do canal, que aí você sempre vai ficar por dentro de todas as transferências que acontecem no mundo do futebol. E no mais é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Valeu e eu fui! Rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like